E se aquela ideia de trazer de volta os dinossauros que a gente só via no cinema não fosse mais só ficção? Pois é, vamos mergulhar nisso. Estamos falando de desextinção, um campo onde a biologia sintética e a inteligência artificial estão, literalmente, reescrevendo as regras do que é possível. A pergunta que captura a imaginação de todo mundo é essa, né? Será que a gente poderia mesmo ver um mamute lanoso caminhando pela tundra de novo? E olha, isso não é só uma viagem teórica, não. É o grande exemplo que está movendo toda essa ciência para frente. Mas calma aí. Antes da imaginação voar para parques de diversões, vamos deixar uma coisa bem clara. O objetivo aqui não é entretenimento. É uma missão muito séria e urgente para restaurar ecossistemas e, quem sabe, lutar contra as mudanças climáticas. Mas como é que isso funcionaria na prática? Vamos entender a ciência por trás da desextinção para sacar os fundamentos que tornam tudo isso uma possibilidade real. A ideia central é genial. Pensa assim. Os cientistas pegam uma célula saudável de um parente próximo vivo, tipo um elefante asiático. Depois, eles usam fragmentos de DNA de mamute encontrados em fósseis e começam a editar o genoma do elefante para que ele fique cada vez mais parecido com o do seu primo extinto. Tá, mas por que tanto esforço pelo mamute? Porque ele era o que os cientistas chamam de espécie-chave. O dia a dia dele, sabe, pisotear a neve, derrubar algumas árvores, essas ações mantinham todo o ecossistema do Ártico em equilíbrio e, o mais importante, ajudavam a manter o permafrost congelado e estável. E a ausência deles causou um estrago enorme. Sem os mamutes, o ecossistema mudou completamente. O permafrost, aquela camada de solo congelado, começou a derreter. E isso é um problema gigantesco porque ele armazena uma quantidade absurda de gases de efeito estufa que agora estão vazando e acelerando o aquecimento global numa espécie de bola de neve perigosa. E isso nos leva à tecnologia que está no centro de tudo. A própria natureza está se tornando programável. A gente está ganhando a capacidade não só de ler, mas de reescrever o código fundamental da vida. Esse conceito biologia programável é basicamente a fusão da computação com a biologia. É como se a gente estivesse transformando células em pequenas fábricas que podemos programar para fazer coisas específicas. A biologia deixa de ser só algo para a gente estudar e passa a ser uma plataforma para a gente construir. Ok, a ideia é incrível. Mas na prática, como é que se edita o código genético com tanta precisão assim? A resposta tem um nome: CRISPR. Para simplificar, é como se fosse uma função de localizar e substituir para o DNA. Primeiro, a ferramenta localiza a sequência exata de genes que precisa mudar. Depois, uma enzima Cas9 funciona como uma tesoura molecular, cortando o DNA ali. E por fim, o código pode ser editado, seja inserindo, deletando ou trocando um pedaço. E aqui entra o pulo do gato, a inteligência artificial. O genoma é um livro gigante e super complexo. A IA funciona como um tradutor super potente, que consegue ler e analisar todos esses dados para dizer exatamente onde fazer as edições. Ela acelera o processo de uma forma que torna o que era impossível algo totalmente viável. E essa citação da Jennifer Doudna, uma das criadoras do CRISPR, resume tudo perfeitamente. A tecnologia já existe. A grande questão agora é sobre a sabedoria e a responsabilidade que a gente vai ter ao usá-la. Então, para que serve tudo isso? Bom, com essas ferramentas, a gente pode ir além de só conservar a natureza. Podemos começar a restaurar ativamente o que foi danificado. Esse conceito tem um nome: rewilding. E rewilding não é só deixar a natureza se virar, não. É ao contrário. É uma intervenção humana direta, mas baseada na ciência. É usar nosso conhecimento para reativar processos naturais e trazer de volta aquelas espécies-chave, como o mamute, que fazem o sistema todo funcionar direito. E aí, a gente volta para o mamute. O projeto para trazer ele de volta é o exemplo perfeito de rewilding em ação. A ideia não é ter um mamute num zoológico. É sobre reiniciar um ecossistema inteiro para ajudar a congelar o permafrost de novo e, com isso, lutar contra a mudança climática numa escala global. Mas e se a gente pudesse ir ainda mais longe? E se, em vez de só restaurar a natureza, a gente pudesse melhorar ela para resolver nossos maiores problemas, como o excesso de carbono na atmosfera? Olha só este exemplo. É de cair o queixo. Cientistas estão criando algas para serem super absorvedoras de carbono. Um único acre dessas algas modificadas pode fazer o trabalho de 400 acres de floresta. Pensa na escala do impacto que isso pode ter. É simplesmente gigantesco.
E não para nas algas. Outra abordagem fascinante é usar bactérias projetadas para acelerar um processo natural que acontece nas rochas. Elas basicamente transformam certas rochas em esponjas gigantes de carbono, prendendo o CO2 para sempre, de forma segura. E o mais interessante é que as pesquisas mostram que não se trata apenas de criar organismos novos. Só o fato de proteger e restaurar as populações de animais que já existem pode multiplicar a capacidade de um ecossistema de guardar carbono. Os animais não só fazem parte do ciclo, eles o transformam. Tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Nós conquistamos a habilidade de editar o código da vida. E com um poder sem precedentes como esse, vem uma responsabilidade do mesmo tamanho. Para a gente entender os riscos, vamos olhar para este cenário. Ele é hipotético, claro, mas é bem plausível. E serve como um grande alerta do que pode dar muito errado se a gente não tomar cuidado. O cenário é o seguinte: na busca por mais eficiência, a agricultura usa o CRISPR para criar rebanhos inteiros de animais geneticamente idênticos. Mas essa falta de diversidade é o ponto fraco. Quando o vírus novo aparece, não existe resistência natural, e o sistema alimentar do mundo inteiro entra em colapso. A lição é clara: na natureza, diversidade é sobrevivência. Mas apesar de todos os riscos, o potencial positivo é inegável. Essa capacidade de programar a biologia é uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade já teve para enfrentar desafios gigantescos como as mudanças climáticas, doenças e a falta de recursos. E assim, a gente termina com essa pergunta. Pela primeira vez na história, não somos mais só leitores do código genético. Agora, somos os autores. O código da vida está aberto para edição. E a grande questão, que vai definir o nosso futuro, é: o que a gente vai escolher escrever?